Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão aqui do canal A Bíblia Toda. Um canal em que você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Eu sou Edgar de Oliveira, é um prazer ter vocês aqui, tá, meus irmãos? Toda quinta-feira, às 22 horas, nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus e orando. E todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho orado aqui. Não comece o seu dia sem oração. E não durma sem orar antes, tá bom? Quando oramos, as coisas mudam, nós mudamos e a nossa intimidade com Deus aumenta. Hoje nós analisaremos o Salmo 95, que é citado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, como sendo um salmo de Davi. Este salmo é um convite à adoração. Vejam só. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Outras nações cantam a seus deuses, mas nós cantamos ao único e verdadeiro Deus. Nós o amamos, nós o admiramos, nós o reverenciamos. Portanto, expressemos os nossos sentimentos com os sons mais bem escolhidos, usando nossa mais nobre faculdade para esse nobre fim. Não devemos cantar de qualquer jeito, meus irmãos. Que o nosso canto expresse um santo entusiasmo, produzindo um som que irá indicar a nossa sinceridade, com abundante alegria, motivados por aquele espírito feliz e pacífico que o amor verdadeiro certamente irá alimentar. Amém? Deus é a nossa rocha, rocha permanente, imutável e poderosa, e nele encontramos libertação e segurança, e por isso nos convém louvá-lo com o coração e com a voz todos os dias. E especialmente devemos nos alegrar em fazer isso quando estamos reunidos com o seu povo para a adoração pública. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Aqui provavelmente há uma referência à presença peculiar de Deus no Santo dos Santos, acima do propiciatório, e também da glória que resplandecia da nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Deus está presente em todos os lugares, mas há uma presença peculiar de graça e glória, a qual os homens jamais contemplam sem a mais profunda reverência. Nós podemos nos atrever a comparecer diante da presença imediata do Senhor, pois a voz do Espírito Santo neste salmo nos convida. E quando nos aproximarmos dele, deveremos nos lembrar da sua grande bondade para conosco e alegremente confessá-la. A nossa adoração deve ter referência ao passado, como também ao futuro. Se não bendissermos ao Senhor por tudo que já recebemos, como poderemos, de modo razoável, procurar por mais? Não é verdade, meus irmãos? Nós podemos trazer nossos pedidos e, por isso, somos em honra impelidos a levar nossos agradecimentos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Sem dúvida, as nações vizinhas imaginavam que o Senhor seria meramente uma divindade local, o Deus de uma pequena nação, e por isso, uma das divindades inferiores. O salmista aqui, possivelmente Davi, rejeita completamente esta ideia. Os idólatras toleravam muitos deuses e muitos senhores, dedicando a cada um deles uma certa dose de respeito. O monoteísmo dos judeus não ficava satisfeito com esta concessão e, com razão, reivindicava para Jeová o lugar principal e o poder supremo. Ele é grande, pois ele é tudo. Ele é um grande rei acima de todos os outros poderes e dignatários, sejam anjos ou príncipes, pois eles devem as suas existências a ele. Quanto aos deuses ídolos, eles não merecem ser mencionados. Este versículo e o seguinte fornecem algumas das razões para a adoração extraídas da existência, da grandeza e do domínio soberano do Senhor. Vejam só o que nos diz o versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Ele é o Deus dos vales e dos montes, das cavernas e dos cumes. Muito abaixo, onde os mineiros afundam seus instrumentos, ainda mais abaixo, onde estão os oceanos secretos que alimentam as fontes, e ainda mais abaixo, nos abismos desconhecidos, onde ardem as imensas chamas do centro da terra, ali se sente o poder do Senhor, e todas as coisas estão sob o domínio da sua mão.
Os príncipes costumam segurar em suas mãos uma réplica do globo terrestre, porém o Senhor tem de fato em suas mãos a terra. Quando Israel bebeu da fonte cristalina que jorrava da grande profundeza, abaixo da rocha ferida, o povo soube que nas mãos do Senhor estavam as profundezas da terra. Quando o Sinai estava completamente envolto em fumaça, as tribos souberam que Jeová era o Deus dos montes, assim como dos vales. Em todas as partes e em todos os tempos, isso é verdade, meus irmãos. O Senhor governa sobre os lugares altos da terra, em solitária majestade. As vastas fundações, os gigantescos espigões, as massas incalculáveis, as alturas inexploradas dos montes, tudo isso é do Senhor. Eles são as suas fortalezas e seus tesouros, onde ele armazena a tempestade e a chuva. E dali ele também derrama as correntezas de gelo e solta as avalanches. Os picos de granito e as agulhas indomáveis são dele, e também dele são os precipícios. A força é o principal pensamento que passa pela mente quando olhamos estas vastas muralhas que se precipitam diante do mar furioso ou espiam o céu azul, perfurando as nuvens. Mas ela é, para a mente devota, a força de Deus. Sinais de onipotência são dados por aquelas rochas austeras que enfrentam a fúria dos elementos e, como muros de bronze, desafiam os ataques da natureza na sua fúria mais selvagem. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Isso foi comprovado como verdadeiro no Mar Vermelho, quando as águas viram o seu Deus e obedientemente se puseram de lado para abrir uma passagem para o seu povo. Não foi o mar de Edom, embora fosse vermelho, nem o mar do Egito, embora banhasse a sua costa. O Senhor nas alturas reinava supremo sobre as águas como o rei para todo sempre. Assim é com um vasto oceano, seja ele conhecido como Atlântico ou Pacífico, Mediterrâneo ou Ártico. Nenhum homem pode mapeá-lo e dizer: isto é meu. A área ilimitada das águas não conhece outro Senhor, exceto Deus. Jeová governa as ondas, meus irmãos, nas profundezas dos abismos, onde nenhum olho humano já contemplou e nenhum pé de mergulhador já desceu. Deus é o único protetor. Cada onda espumante o reconhece como monarca. Netuno é apenas uma ilusão. O Senhor é Deus do oceano, pois ele o fez, assim como fez a terra. Daí o seu direito e soberania. Como o oleiro modela o seu barro, também Jeová, com suas mãos, modelou as partes habitáveis da terra. Vem então você, que habita nesse mundo lindo, mundo belíssimo, e adore aquele que é visível onde quer que pisemos. Considere tudo como o piso de um templo, onde as pegadas da divindade presente são visíveis diante dos seus olhos, desde que você procure enxergá-las. Sim, meus irmãos, há muitos ateus em nosso tempo, incapazes de enxergar o óbvio. Glória a Deus pela visão que Ele mesmo nos concedeu. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui a exortação à adoração é renovada e respaldada por um motivo que para o Israel de antigamente e para os cristãos de hoje é especialmente poderosa, pois tanto o Israel segundo a carne quanto o Israel da fé podem ser descritos como o povo do seu pasto, e por ambos ele é chamado de meu Deus. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos. A adoração deve ser humilde, meus irmãos. O cantar com júbilo deve ser acompanhado com humilde reverência. Nós devemos adorar de tal maneira que o fato de nos ajoelharmos ou nos curvarmos indique que nós consideramos que somos como nada na presença do Senhor glorioso. Como suplicantes, devemos vir alegres, mas não presunçosos. Familiares como crianças diante do Pai, mas reverentes como criaturas diante do seu Criador. A postura não é tudo, mas é importante. A oração é ouvida mesmo quando os joelhos não se podem curvar, mas o coração do verdadeiro adorador o leva a mostrar a sua reverência, prostrando o corpo e dobrando o joelho sempre que possível.
Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Aqui está o motivo principal para a adoração. O Senhor fez um concerto conosco, meus irmãos, e dentre todo mundo nos escolheu para que fôssemos os seus eleitos. Se outros se recusam a prestar a Ele esta homenagem, este tributo de respeito, nós, pelo menos, o faremos alegremente. Ele é nosso e nosso Deus. Nosso, portanto, nós o amaremos. Ele é o nosso Deus, portanto, nós o adoraremos. Feliz é o homem que pode crer sinceramente que esta sentença é verdadeira com relação a si mesmo. Assim como Ele pertence a nós, também nós pertencemos a Ele. O meu amado é meu e eu sou dele. E nós somos seus, como o povo a quem Ele alimenta e protege diariamente. As nossas pastagens não são nossas, mas suas. Nós obtemos todo o nosso sustento de seus armazéns. Nós somos seus, assim como as ovelhas pertencem ao pastor, e a sua mão é nosso governo, nosso guia, nosso socorro, nossa fonte de sustento. Israel foi levado pelo deserto e nós somos levados por essa vida, por esse grande pastor das ovelhas. A mão que abriu o mar e tirou água da rocha ainda está conosco, realizando milagres semelhantes. Será que podemos nos recusar a adorar e nos prostrar quando vemos claramente que Deus é o nosso Deus para sempre, nosso guia até a morte? É por isso que Deus nos dá este aviso tão importante. Foi importante para o povo antigo no deserto e continua sendo importante para cada um de nós. A nação favorecida ficou surda às ordens do seu Senhor e provou que não eram verdadeiramente suas ovelhas, sobre quem está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será este também o nosso caráter, meus irmãos? Que Deus não permita. Notem esta frase: se hoje ouvirdes a sua voz. Este se é terrível, meus irmãos. Muitos não ouviram a voz do Senhor e adiaram as declarações de amor e provocaram o seu Deus. Hoje, na hora da graça, no dia da misericórdia, nós somos testados quanto a ouvirmos a voz do nosso Criador. Nada é dito a respeito de amanhã. Ele determina um certo dia. Ele exige atenção imediata para o nosso próprio bem e ele exige obediência instantânea. Nós lhe daremos esta obediência, meus irmãos? O Espírito Santo diz: hoje. Será que faremos como o povo desobediente no deserto e entristeceremos a Deus? Ou ouviremos a voz do Senhor hoje? Qual a sua escolha, meu irmão e minha irmã? Se você ouvir, aprenda também a temer. O mar e a terra obedecem a Ele. Não prove você que é mais obstinado do que eles. Muito cuidado, meus irmãos. Nós não podemos amolecer os nossos corações, mas podemos endurecê-los. E se o fizermos, as consequências serão fatais. Enquanto a misericórdia reinar, a teimosia não deve se rebelar. Amém? Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Nossos pais no deserto fizeram tudo o que puderam para tentar Deus a modificar o seu caminho usual e realizar seus pedidos pecaminosos. E embora ele não possa ser tentado pelo mal, Deus nunca é tentado pelo mal, e jamais ceda a pedidos ímpios, ainda assim a intenção do povo foi a mesma e a sua culpa não foi em nada menor. O caminho de Deus é perfeito e quando nós desejamos que Ele o altere para nos agradar, somos culpados de tentá-lo. E o fato de que fazemos em vão, fazemos isso completamente em vão. Embora isso magnifique a santidade do Senhor, não diminui de maneira alguma a nossa culpa. Nós corremos grandes riscos de cometer esse pecado em tempos de necessidade, pois é então que somos propensos a cair na descrença e a exigir uma mudança naqueles arranjos da providência que são a transcrição da santidade perfeita e da sabedoria infinita. Nos aquecer à vontade de Deus
é praticamente tentá-lo a alterar seus planos para adequá-los à nossa perspectiva imperfeita de como o universo deveria ser governado. Qual foi o resultado? O tratamento tão vil a que o terno pastor de Israel foi exposto, não durante um dia ou um mês, mas durante uma sequência de 40 anos, e não por um crente aqui e outro ali, mas por toda uma nação, fez com que ele condenasse toda aquela nação, com exceção de 2 homens que foram fiéis, Josué e Calebe. O coração, meus irmãos, é a mola principal do homem, e se ele não estiver em ordem, toda a natureza sai dos eixos. Se o pecado fosse apenas superficial, seria um pequeno problema, mas uma vez que ele contaminou a alma, o caso é realmente mau. Ensinados como eram pelo próprio Senhor, em lições ilustradas por milagres que eles viam diariamente no maná do céu e na água da rocha, eles deviam ter aprendido alguma coisa, e era uma grave vergonha que permanecessem obstinadamente ignorantes e não conhecessem os caminhos de Deus. Peregrinos de corpo eram também peregrinos de coração, e a bondade providencial do seu Deus permanecia para suas mentes cegas, como sendo um labirinto tão grande como aqueles caminhos tortuosos pelos quais ele os conduziu pelo deserto durante 40 anos. Nós somos melhores do que eles? Talvez você possa se perguntar. Vocês já devem saber, meus irmãos, que em nossa caminhada cristã nós agimos muitas vezes de forma semelhante aos nossos pais naquele deserto. Nós nos sofremos e desfrutamos de tantas coisas em vão. Com muitos é assim. 40 anos de sabedoria providencial e até mesmo um período ainda mais longo de experiência não conseguiram ensinar aquele povo a serenidade da certeza e a firmeza da confiança. Há motivos de sobra para muita investigação no coração a respeito disso. Muitos tratam a descrença como uma falha pequena e até a consideram mais uma fraqueza do que um crime. Mas o Senhor não pensa assim, meus irmãos. A fé é devida ao Senhor, especialmente por parte daqueles que afirmam ser o povo do seu pasto, e ainda mais enfaticamente por parte daqueles cuja longa vida esteve cheia de evidências da sua bondade. A descrença insulta um dos mais preciosos atributos da divindade, desnecessariamente e sem o menor fundamento, e em desafio a argumentos autossuficientes, respaldados pela eloquência do amor. Devemos, ao ler este salmo, examinar a nós mesmos e fazer com que estas coisas penetrem em nosso coração. Amados do Senhor, não pode haver repouso para um coração descrente. Se o maná e os milagres não puderam satisfazer Israel, eles também não teriam ficado satisfeitos com a terra que mana leite e mel. Canaã devia ser o típico local de repouso de Deus, onde a sua arca deveria permanecer e as ordenanças da religião deveriam ser estabelecidas. O Senhor, durante 40 anos, suportou os maus modos da geração que saiu do Egito, e era apenas justo que ele decidisse não se relacionar mais com eles. Não era suficiente o fato de que eles tivessem se rebelado o tempo todo durante aquela marcha pelo deserto? Eles deveriam ter permissão de se rebelar na própria terra prometida? O Senhor não desejou isso. Ele não apenas disse, mas jurou que eles não entrariam no seu repouso, e esse juramento excluía cada um deles, com exceção de Josué e Calebe. As suas carcaças caíram no deserto. Solene aviso a todos os que deixam o caminho da fé, preferindo caminhos de petulantes murmurações e desconfiança. Os rebeldes de antigamente não poderiam entrar na terra prometida por causa da descrença, e Deus continua agindo assim com os descrentes. Que essa terrível sentença jamais recaia sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar esse salmo trazendo para vocês uma abençoada dedução que poucas pessoas percebem. Não se esqueçam de que está claro que existe um repouso de Deus e que alguns entrarão nele. Mas aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Os descrentes não poderiam entrar, mas nós, os que temos crido, entramos no repouso. Amém? Aproveitemos isso e louvemos ao Senhor por isso.
para sempre. O verdadeiro repouso sabático é nosso. Ele é nosso para que possamos repousar das nossas próprias obras, como Deus repousou das suas. Enquanto fazemos isso, devemos nos apresentar ante a face de nosso Deus com louvores, celebrando a sua majestade com salmos. Glória a Deus, aleluia. Bom demais, não é verdade, meus irmãos? A palavra de Deus, por mais dura que possa ser, sempre é fonte de eterna esperança, alegria e paz em nossas vidas. Deus seja louvado, hoje e eternamente. Agora nós iremos orar. Então aproveite para colocar aí seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos continuar orando durante a semana também. Ore comigo. Amado Deus, Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti neste momento com corações cheios de gratidão e adoração. Reconhecemos que Tu és o rochedo da nossa salvação, a fonte de toda a nossa esperança e alegria. Damos graças a Ti, Senhor, por seres um Deus grande e poderoso, Rei acima de todos os outros deuses, que na verdade nada são, pois Tu és o único Deus. Tua grandeza se manifesta na profundidade da terra e nas alturas dos montes, nas maravilhas da criação que testemunhamos ao nosso redor. Tudo pertence a Ti, o mar e a terra firme, pois Tu és o Criador de todas as coisas. Hoje nos prostramos diante da Tua majestade, reconhecendo que somos o povo do Teu pasto e as ovelhas da Tua mão amorosa. Sabemos que és o nosso Deus, aquele que nos sustenta, guia e protege. Imploramos que abrandes nossos corações, Senhor, para que não endureçam como os corações dos antigos israelitas em Meribá e Massá, quando duvidaram de Ti e questionaram a Tua provisão. Ajuda-nos a confiar em Ti inabalavelmente, a seguir os Teus caminhos e a ouvir a Tua voz. Lembra-nos, Senhor, das Tuas maravilhosas obras em nossa vida. Assim como cuidaste dos Teus filhos no deserto, cuida de nós. Perdoa-nos por qualquer incredulidade ou rebeldia que tenha se infiltrado em nossos corações. Ajuda-nos a aprender com os erros do passado e a confiar plenamente em Ti. Que possamos entrar em Teu repouso, Senhor, na paz e na alegria da Tua presença. Capacita-nos a descansar em Ti, sabendo que és nosso refúgio, seguro refúgio e nosso abrigo em tempos de dificuldade. Ó Senhor, encha-nos com o Teu amor, graça e misericórdia, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, nesse momento, elevamos nossas orações a Ti, reconhecendo que és o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Sabemos que tens o poder de agir sobre os problemas que enfrentamos. Pedimos então, Senhor, que intervenhas em nossas dificuldades. Olha com compaixão para os desafios que estamos enfrentando e guia-nos em direção à solução. Concede-nos sabedoria para lidar com esses problemas e fé para confiar em Teu plano. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça e console enquanto enfrentamos as adversidades da vida. Capacita-nos a encontrar a paz em meio às tempestades e a confiar em Tua providência. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por causa da sua fé em todo o mundo, Senhor. Pedimos que o Senhor os fortaleças e os consoles em meio à adversidade. Dá-lhes coragem para suportar as provações e alegria em meio à tribulação. Protege o Senhor e guarda cada um deles dos perigos que enfrentam. Que a Tua luz brilhe em lugares escuros e que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, enche os corações daqueles que sofrem por Teu nome, Senhor. Pedimos também, Senhor, que a Tua justiça prevaleça e que a perseguição cesse. Que a liberdade de adorar a Ti seja restaurada para todos. Estamos unidos em espírito com nossos irmãos e irmãs na fé e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Senhor, elevamos a nossa nação diante de Ti, com todos os seus desafios e aspirações. Pedimos, Senhor, que Tu derrames Tua graça e sabedoria sobre nossos líderes e cidadãos. Guia-os no caminho da justiça, compaixão e unidade. Ajuda-nos a superar divisões e a trabalhar juntos para o bem comum. Protege nossa nação, Senhor, de perigos internos e externos. Que a paz prevaleça em nossas fronteiras e que a nossa nação seja um farol de esperança e liberdade para todos. Ajuda-nos a cuidar daqueles que, em necessidade, estão a clamar a Ti nessa hora. Ó Senhor Deus, queremos ser uma nação que busque a Tua vontade em tudo que faz. Em Teu nome, oramos
por nossa nação, confiantes de que Tu és o soberano que governa sobre todas as nações e que a Tua justiça nunca falha. Sim, a Tua justiça nunca falha. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos com fé e esperança, sabendo que Tu és o Deus que ouve e responde às orações do Teu povo. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês me ajudem a levar essa palavra para mais pessoas. Para que isso aconteça, vocês só precisam dar o like e compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Aproveitem para deixar os seus pedidos de oração, tá bem? Aqui nos comentários, para que possamos orar por vocês durante a semana. Façam isso, tá bem? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. E que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.